Condenação de Eduardo Bolsonaro ontem pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Os 4 ministros o condenaram a 4 anos e 2 meses de prisão em regime semiaberto, além de inelegibilidade por 8 anos. São 4 de condenação, mais 8 que contam a partir da condenação. Ao todo, 12, 2.038. Acho que o que interessa é a análise. Poxa vida, o que fazer a partir de agora? Como é que está a reação no PL? Já ouvi aqui notícias até de que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, opinou que a condenação foi injusta e que não muda em nada os planos de campanha do Partido Liberal. Só que na chapa de Tarcísio tem o candidato ao Senado, André do Prado, e como suplente dele, Eduardo Bolsonaro, que está inelegível. Então, há uma avaliação de um grupo de não só parlamentares, integrantes do PL, de que poderia fazer o registro da chapa com o André do Prado e com o ex-deputado Eduardo Bolsonaro como suplente e discutir juridicamente se haveria algum impedimento, eles vão questionar, eles estão usando muito o termo, né, Amanda, do estado de exceção, vão reforçar a ideia de que, como o ministro Alexandre de Moraes, ele foi, de fato, punido com a Magnitsky, quando, logo depois que o Eduardo começa a fomentar de que estava lá atuando para, de alguma forma, atingir os ministros da Corte Eleitoral, eles vão dizer que, então, o ministro Alexandre de Moraes não poderia estar julgando esse caso lá na primeira turma do STF. E aí, a avaliação é que, como há uma outra composição lá na Corte Eleitoral, que essa tese jurídica, eles poderão fazer o registro da candidatura e depois o TSE precisa confirmar ou não esse registro de candidatura. Que eles poderiam, através dessa tese, de alguma forma, burlar o impedimento legal. Eu acredito que é algo perigoso, arriscado, Amanda, porque no caso do Senado, há toda uma discussão de que o que aconteceria com os votos digamos que se confirme o nome de Eduardo como suplente. E aí essa composição vá para a urna e depois aconteça, então, uma decisão da Corte Eleitoral no sentido de não referendar a candidatura, que isso poderia gerar uma outra eleição e aí perder os votos de André do Prado, isso caso ele, né, seja eleito. O Ricardo Salles diz que adversário está dizendo que ele deve ficar para trás, mas o fato é que, se isso acontecer, pode gerar todo um embate jurídico que é ruim. Agora, me parece que, como o Eduardo Bolsonaro tem uma interlocução e passou por ele a chancela, vai acontecer o que ele quiser. Se ele quiser manter, ele vai manter, e mesmo sob o risco de depois esses votos serem anulados. Yander Porcela, será que você está aqui conosco, meu amigo? Quero trazê-lo para a nossa conversa aqui no Central. A Nath ressaltou um ponto importante, que é o seguinte: a composição de toda essa chapa do André do Prado foi feita, passou pela chancela de Eduardo Bolsonaro. Valdemar Costa Neto e André do Prado viajaram juntos para os Estados Unidos para conversar com o Eduardo. Já ia perguntar se temos o Yander, estou vendo ele aqui do meu lado. Ótimo. E agora, isso pode contaminar a campanha de Flávio Bolsonaro, pode contaminar, inclusive, a campanha de Tarcísio de Freitas, que hoje fez uma defesa de Eduardo, mas vem tentando se manter distante dos dois irmãos desde o início. Ele faz a aproximação e faz os gestos somente necessários, aquele mínimo necessário quando o Flávio está em São Paulo. E hoje, as pesquisas mostram, é Flávio quem precisa de Tarcísio de Freitas em São Paulo. Tarcísio não precisa de Flávio, ele tem uma situação muito mais confortável para sua reeleição. Como é que fica a partir de agora? Yander, boa tarde, bem-vindo. Amanda, boa tarde para você, para a Natália, para todo mundo que está nos acompanhando aqui no Central. Olha, há uma insatisfação generalizada com o Eduardo Bolsonaro ali na cúpula do PL, entre os principais aliados de Flávio Bolsonaro, também vários integrantes ali da direita, porque Eduardo Bolsonaro é um personagem político incontrolável. Como a Natália estava dizendo, se ele quiser continuar como suplente do André do Prado nessa candidatura ao Senado, mesmo com esse risco jurídico todo que existe, ele vai continuar, porque no fim das contas, quem tem dado as cartas ali nos rumos do bolsonarismo, nos rumos da direita, é a família Bolsonaro, é o clã Bolsonaro, até porque o bolsonarismo, esse movimento
conservador que cresceu nos últimos anos, conquistou esse tamanho todo e também deu ali muitos votos para a direita por causa do ex-presidente Jair Bolsonaro, da figura dele. E quem tem ali esse espólio político nesse momento são os filhos. Então, Eduardo Bolsonaro acaba tendo um papel determinante para os rumos do PL, para as decisões partidárias, muitas vezes a contragosto do próprio Valdemar Costa Neto, que é o presidente do partido. Por exemplo, se fosse por Valdemar, o Eduardo Bolsonaro não seria o suplente nessa chapa, mas foi preciso fazer um acordo, porque Valdemar queria colocar André do Prado, que é um aliado muito próximo dele, como candidato ao Senado. Agora, essa postura de Eduardo de tentar continuar na disputa eleitoral por uma questão de narrativa política mesmo, para continuar com essa narrativa de perseguição, vai desagradar completamente ao Valdemar, porque André do Prado é ali um aliado muito próximo dele, é o nome dele ao Senado, e aí o Eduardo pode colocar essa candidatura em risco. E não é só isso que tem incomodado a cúpula do PL, Amanda. O Eduardo Bolsonaro, ele tem dado várias declarações, feito vários movimentos que acabam atrapalhando a pré-campanha do Flávio Bolsonaro à presidência da República. Por exemplo, essa sugestão recente que ele fez para que a Júlia Zanatta, a deputada Júlia Zanatta do PL de Santa Catarina, seja a candidata a vice de Flávio Bolsonaro. Ninguém quer isso na campanha do Flávio, o Valdemar não quer isso, os aliados ali mais moderados, um pouco mais a centro-direita, não querem, porque Júlia Zanatta é uma figura do bolsonarismo raiz. Na avaliação da cúpula do PL, não acrescentaria nenhum voto a mais a Flávio Bolsonaro, e ela, inclusive, às vezes é até mais polêmica que o próprio Flávio, então poderia até deixar a chapa mais ideológica, uma chapa mais radicalizada, e tirar os votos do centro, né? Nesse momento, Flávio Bolsonaro, apesar de não ter derretido nas pesquisas, ele mantém ali o lugar dele no segundo turno, mas ele precisa do apoio do eleitor mais moderado, que pode se assustar com uma pessoa como Júlia Zanatta, um nome como Júlia Zanatta na chapa. Então, Eduardo tem feito vários movimentos lá dos Estados Unidos em relação a esse cenário político aqui do Brasil, que tem desagradado a cúpula do PL. Essa é uma preocupação muito grande ali do entorno de Flávio Bolsonaro, Amanda. São vários movimentos desde o ano passado, desde o tarifaço em 2025, que deram maior surto de popularidade para o seu opositor, adversário, Luiz Inácio Lula da Silva, e agora de novo, o tarifaço, classificação de CVE e PCC como organizações terroristas, o financiamento do filme, lembrando que Eduardo Bolsonaro figurou ali como primeiro produtor, é uma ideia dele, sustentada, inspirada pelo filho do ex-presidente da República. Ele vem dando muito trabalho ao irmão e pode certamente ser um grande fator de risco para essa candidatura. Meus amigos, obrigada. Nós nos falamos já já.